Diante dos impactos mundiais do novo coronavírus, têm surgido muitas conversas, teorias da conspiração e até aplicações de textos bíblicos que supostamente estariam relacionados ao aparecimento dessa doença. Então, muita gente tem falado que o coronavírus, por exemplo, é uma profecia bíblica e coisas do tipo. Mas o que de fato a Bíblia fala sobre isso? Será mesmo que a Bíblia profetizou o surgimento do coronavírus e seus impactos mundiais? Bem, em primeiro lugar, nós devemos saber que a Bíblia coloca o pecado como causa básica das doenças que há no mundo. Ou seja, em última análise, as doenças são consequências da maldição divina que recaiu sobre a criação por causa da desobediência do homem. Então, dentro do grupo das doenças, há aquelas que são infecto-contagiosas e acabam sendo um grande problema para a humanidade, independentemente de sua época. E claro, essas pestilências, epidemias ou pandemias que assolam o mundo também estão relacionadas à maldição pelo pecado do homem. Agora, a Bíblia fala do coronavírus de forma específica? Obviamente não, até porque o coronavírus é uma família de vírus descoberta pelo homem apenas recentemente. Mas, por outro lado, a Bíblia realmente fala do surgimento de pestes, epidemias e pandemias. Nesse sentido, é interessante notar a forma específica com que a Bíblia fala desses quadros de pandemias. Em seu sermão escatológico, por exemplo, o Senhor Jesus anunciou que a presente era seria marcada por fomes e pestes. É o que lemos em Lucas capítulo 21, versículo 11, onde diz: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Perceba aqui que Jesus claramente está se referindo a grandes epidemias e pandemias que castigariam a humanidade, pois ele conecta diretamente a fome e a peste. Uma epidemia ou pandemia importante sempre traz fome. Por quê? Porque ela abala a economia de cidades e nações. Mas é importante entender que Jesus fala dessas coisas, dessas epidemias, como sinais do fim dos tempos. Isso não quer dizer que essas pestes significam que o fim do mundo chegou, mas que elas servem de lembretes de que o fim se aproxima. Então, o novo coronavírus, por exemplo, não é um indicativo de que o fim do mundo chegou, mas de que o fim do mundo se aproxima conforme as profecias bíblicas. Isso também significa que, ao mesmo tempo em que as pestes e pandemias servem como instrumentos do juízo de Deus sobre o mundo iníquo, elas também proclamam a necessidade do arrependimento. Então, essas pandemias são juízos misturados com misericórdia. Uma peste é ira misturada com graça. O que isso quer dizer? Quer dizer que a humanidade sofre com as calamidades, mas não é exterminada por elas. Deus dá ao homem a oportunidade de reconhecer a sua miséria e se arrepender do seu mau caminho. Por isso que essas pestes, epidemias e pandemias se enquadram na simbologia das trombetas que o apóstolo João usou no livro do Apocalipse. Como trombetas, esses sinais anunciam a ira de Deus, mas também anunciam que ainda há tempo de arrependimento. Porém, quando de fato o fim chegar, não haverá mais avisos e nem oportunidades. Os juízos representados pelas trombetas se intensificarão até que darão lugar às taças da ira de Deus. Aí sim, ira pura e sem mistura. Mas aqui também surge outra pergunta. O que o crente, o que o cristão deve fazer em tempos de doenças, pestes e pandemias? Bem, a Igreja de Cristo ainda está militando neste mundo. Isso significa que os crentes não estão imunes às pestes e pandemias que atingem a humanidade. Ao longo da história da Igreja, por exemplo, os cristãos tiveram que lidar com pestilências terríveis. A própria reforma protestante se deu num cenário europeu que havia sido há pouco arrasado pelo auge da peste negra. E focos da peste ainda continuavam a surgir no século XVI. Então, o que fazer em tempos assim? Quais conselhos realmente bíblicos nós podemos aplicar nesta situação? Em primeiro lugar, nós devemos confiar em Deus. Num cenário de pandemia, o crente deve ser caracterizado pela fé e não pelo medo. Ele não deve entrar num estado de paranoia como se a calamidade fosse insuperável. Tempos de crise sempre se mostraram ser grandes oportunidades dos seguidores de Cristo testemunhar sobre sua fé. Embora o contexto fosse de perseguição, o apóstolo Pedro escreve que os crentes não devem temer as ameaças, mas devem estar sempre preparados a responder a qualquer um que lhes pedir a razão de sua esperança. Está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 14 e 15.
E esse conselho cabe muito bem numa situação assim. Em segundo lugar, confiar em Deus não significa tentar a Deus. Então, tudo bem, nós devemos confiar em Deus num tempo de calamidade. Mas confiar em Deus não significa tentar a Deus. Ter fé não implica em agir de forma inconsequente. Numa pandemia, o cuidado para evitar que a doença se espalhe é fundamental e é dever de todos. Aqui não podemos nos esquecer de que a Bíblia nunca despreza a importância do bem-estar físico do corpo humano. Alguns cristãos, diante de um cenário preocupante de saúde pública, desprezam o cuidado com o corpo com a justificativa de estarem cuidando da alma. Mas olha o que o apóstolo João escreve no versículo 2 de sua terceira carta. Ele diz: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como bem vai a sua alma. Além disso, o próprio Antigo Testamento revela de forma muito clara que fazia parte da vontade de Deus para o seu povo a obediência de certas regras que não serviam apenas para separar os israelitas dos costumes das nações pagãs, mas também preveniam a contaminação e o surgimento de epidemias de doenças perigosas naquele tempo. Então, na lei mosaica, nós encontramos várias recomendações que também contribuíam com a preservação do bem-estar da saúde pública. Então, é verdade que Deus cuida do seu povo, mas frequentemente Ele assim o faz através do quê? Das nossas próprias ações. Então, sim, quando tomamos uma atitude prudente diante de uma calamidade, isso quer dizer que Deus está cuidando de nós por meio do nosso próprio comportamento sábio e cauteloso. Então, de forma prática, os crentes devem obedecer às recomendações das autoridades e dos órgãos competentes a fim de contribuir com as medidas preventivas e de combate à infecção. Fazendo isto, o crente não apenas está honrando a dignidade e santidade de sua própria vida, mas está reconhecendo a dignidade e santidade da vida do seu próximo, principalmente daqueles que estão nos grupos de risco. Também é verdade que num processo de pandemia de doença infecto-contagiosa, as autoridades podem até chegar a ter de fechar locais de culto. Sim, isso para evitar a aglomeração das pessoas. Mas embora seja verdade que isso possa trazer satisfação àquelas pessoas anticristãs, isso é bem verdade, que muita gente fica satisfeita com esse tipo de situação, onde templos são fechados, medidas dessa natureza não devem ser vistas pelos cristãos como perseguição religiosa. Não é a fé cristã que está sendo perseguida, mas a vida que está sendo preservada. Então, na verdade, os crentes devem enxergar tais medidas como ações legítimas de governos que receberam de Deus a autoridade para manter a ordem e prezar pelo bem-estar geral da população. Romanos capítulo 13, versículos 1 ao 5, nos ajuda a entender essa questão. Gente, o que pode ser fechado são os locais de culto, não a igreja. A igreja continua firme, fiel, atuante, testemunhando de sua fé, proclamando o evangelho de Cristo, para a glória de Deus, agindo como sal e luz num mundo doente, sem sabor e escurecido pelo pecado. Em terceiro lugar, o crente jamais deve deixar de olhar para a providência de Deus. Então, por maior que seja a pandemia e o estado de calamidade no mundo, Deus permanece em seu trono, e nós não podemos nos esquecer disso. Então, nada, nem mesmo o menor de todos os vírus e bactérias conhecidos ou desconhecidos pelo homem, está além do controle de Deus. Se uma molécula sequer deste vasto universo estivesse além do controle do Senhor, Deus não seria Deus. Por isso, em meio a uma pandemia, a oração deve prevalecer sobre o desespero e ansiedade. O crente deve orar a Deus sabendo que Ele é quem governa todas as coisas. Deus é misericordioso e poderoso para curar os doentes, seja de forma direta, se assim Ele quiser, seja de forma indireta, através da sabedoria que Ele concede a pessoas vocacionadas ao exercício da medicina. Além do mais, confiante na providência divina, o crente evita de cair no erro de questionar Deus sobre o porquê disso ou daquilo. Nós temos essa tendência de questionar a Deus. O porquê disso? O porquê daquilo? Mas num cenário de peste e pandemia, o cristão deve manter em mente que todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não menos que isso. Todas são todas. Isso inclui
aquelas que são motivos de alegria e conforto e aquelas que são motivos de tristeza e sofrimento. De fato, nós não podemos entender exaustivamente os desígnios de Deus, mas nós podemos estar confortados, com toda certeza, de que Ele tem algo a nos ensinar, até mesmo nos dias de calamidade.